be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Capítulo 15 de Lucas, se você puder, com a sua Bíblia. Mais uma vez, hoje, como nós já falamos no início, um dia especial, onde nós celebramos o Dia dos Pais. Mas eu quero lhe convidar, nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo, capítulo 15, espero que você esteja lendo, desfrutando de cada texto, de cada porção que tem nesse texto, cada ensino que Jesus traz para nós ali. E a partir desse, não só desse ensino, mas desse desenvolvimento, Deus use a palavra para falar com você. Se você quer ouvir Deus, mas não lê a Bíblia, sinto muito te dizer, você está na contramão. Para ouvir Deus tem que ler a Bíblia. Essa é a instrumentalidade que Deus usa para falar comigo e contigo. Capítulo 15, nós já falamos 2 vezes sobre esse capítulo, a partir do versículo de número 11 até o 32. E nós falamos na primeira vez e tiramos como vida, missão e lição para nós, a ideia da gente evitar tomar decisões em tempos difíceis. Falamos sobre isso, já está no YouTube. Essa mensagem, se você quiser ouvir na integralidade, fizemos o início dela sobre essa parábola, uma coisa mais contextualizada. E falamos sobre isso, o cuidado da gente tomar decisões em tempo de crise. Evite. Na semana passada nós falamos, na segunda parte, sobre o Kairos de Deus e o Cronos. Lembram disso? O Kairos, o tempo de Deus, e o Cronos, o nosso tempo. Que nem sempre estão de acordo. Para ser mais franco, na maioria das vezes não estão de acordo. Não é? Nós queremos de um jeito, de uma forma em um tempo, e Deus vem e faz de um jeito, de outra forma, em outro tempo, e a gente tem que aprender. E aí a frase da semana passada foi: cuidado com a sua forma de lidar com o Kairos de Deus. Nós temos 3 opções: ou a gente atropela, ou seja, eu não vou esperar Deus fazer, eu mesmo vou fazer. Ou você adia, ou seja, não é a hora, eu vou decidir quando tem que fazer. Também tem problemas. A mensagem lá no YouTube já para você assisti-la e ser abençoado. E a terceira chance, ou propósito que nós colocamos, é de você se entregar e descansar em Deus. Porque Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Hoje, como em especial, não só coincidiu, mas eu não gosto dessa expressão de coincidência, eu gosto de usar a expressão Jesuscidência. Então, como Jesusidiu, já que é para usar a palavra, hoje, o Dia dos Pais, nós vamos falar sobre o pai do filho pródigo. O pai dos filhos. O pai daquela cena que nós temos apenas ali, o primeiro filho, ou o filho pródigo, né, que o pródigo, por sua vez, só para você atentar a essa expressão, é aquele cara que gasta dinheiro, aquele que faz coisas que não deveria fazer, é aquele rapaz, aquele que tem uma postura perdulária, aquele camarada que pega o que tem displicentemente e faz o que tem que fazer. Por isso que esse personagem que nós temos, os 3 principais personagens desse texto, é o pai, o irmão mais moço e o irmão mais velho. Os 2 irmãos. Se você observar no capítulo 1 até o capítulo 15, do versículo 11 até o 24, nós temos a primeira divisão, que é o pai conversando com os filhos. E nesse até o versículo 24, o filho em evidência é o pai e o filho mais moço, certo? É uma história apenas. Começa dizendo que o pai tinha 2 filhos, mas depois no versículo 12 já fala mais do filho mais moço, que por sua vez, ao pegar a sua herança, ele sai, ele vai embora. A partir do versículo 25, quando o outro filho chega, quando o filho mais moço volta e o pai faz uma festa, você vê o filho mais velho entrando em cena, que é a segunda estrutura do capítulo 15 na parábola do filho pródigo, que é do versículo 25 até o versículo 32. E aqui você tem um relacionamento do pai, de novo,
que é o personagem principal, e o filho mais velho. Quero te lembrar, só para você não se esquecer, de algumas considerações, que para o judeu, como já falamos na primeira vez, essa cena ou essa parábola, ela é uma parábola onde Jesus vinha trazer um escândalo para eles. Porque para o judeu, o filho não tem comportamento de um filho de um judeu. Já falamos sobre isso da primeira vez. As atitudes de sair, pedir herança para o pai enquanto vivo, aquela série de coisas que nós já falamos aqui. Contudo, o pai também não se parece com o pai de um judeu. Se por um lado você tem um filho mais moço ou um filho mais velho, qualquer um dos dois, talvez você se identifique com qualquer um deles, vamos entender já mais para frente. Mas o pai é o personagem também que traz, por isso que alguns comentaristas dizem que Jesus aqui estava querendo provocar um duplo escândalo, a despeito de filhos e a despeito do pai. Nem pai parece um pai judeu para o judeu, e nem filho parece um filho judeu para o judeu. E talvez para a gente pensar aqui, diante de todas essas narrativas, algumas Bíblias inclusive não tem um nome escrito parábola do filho pródigo. Eu já vi uma Bíblia que tem outro nome, que é parábola do filho arrependido. E eu soltei algumas versões, não sei se você gosta bastante desse texto como eu, mas eu lidei com algumas palavras aqui para dar um nome para esse capítulo, esse contexto do capítulo 19, capítulo 15 aqui, perdão, a partir do 11. Para mim, talvez ficaria filho pródigo, uma postura do mais moço, se eu ficasse só até o versículo 24. Ou talvez eu falaria do filho arrependido, se eu fosse do 17 até o 20. O tema desse trecho seria o filho arrependido, porque ele caiu em si e voltou. Ou talvez eu diria que o tema desse contexto, do versículo 11 até o 32, seria decisões e resultados, cuidado com eles. Porque o rapaz tomou uma decisão equivocada, hora errada, e teve os resultados que teve. Ou talvez eu poderia dizer que o tema desse embrolho, desse contexto, desse espaço todo seria o irmão injustiçado. Porque o segundo irmão mais velho, ele tem esse tipo de comportamento e de diálogo com o seu pai, dizendo: eu sempre estive aqui, o senhor nunca me deu um carneiro, estou aqui faz tempo, trabalho para o senhor, sou o cara mais gente boa, te sirvo e nunca te pedi nada, o senhor nunca me deu nada. Como assim? O filho injustiçado. Talvez seria o nome dessa parábola, se fosse pensar só no segundo. Agora, se você fosse pensar no pai, nesses dois momentos, talvez na primeira parte eu diria que o tema desse contexto seria o pai mole. Molão. Onde já se viu o filho pedir e você deixar? Onde já se viu, para o judeu inclusive, na lei levítico, se o filho pede para o pai a herança, o filho deveria ser apedrejado, agredido pelos irmãos e apedrejado pelos patrícios. Imagina a ofensa para o pai fazer isso. Talvez se fosse eu, o filho, e o meu pai, o Góis, está com a gente lá, talvez eu falaria para ele: pai, reparte para mim as minhas heranças. Ele olhava para mim assim: você está ficando tonto, né? Já viu o tamanho da mão, né? Também meu pai falaria isso para mim, porque você está de brincadeira, você quer que eu morra? O que é? Já comprou caixão? Por isso que o pai aqui não fala nada disso, Ju. O pai de repente reparte os seus bens. Então para mim, no primeiro momento seria um pai meio mole na primeira leitura. Molão. Por quê? Porque o filho pediu, fez o que fez e nada. Mas se você olhar para o restante do texto e pelo contexto que Jesus estava querendo dizer aqui, talvez eu chamaria esse texto, como para mim é o mais encaixado, é a parábola do pai amoroso. A parábola do pai amoroso. Por que a parábola do pai amoroso? Porque você percebe no segundo estágio, ou na segunda estrutura do texto, que o próprio pai, ele tem um desejo, um anseio, vamos falar sobre isso já já, a respeito do filho que se perdeu. E ele vai atrás, ele tem um amor maravilhoso, e esse amor também é difundido a partir dessa atitude dele nos primeiros versículos, que a gente já vai entender. Mas eu queria perguntar para você nesse contexto, qual que seria, ou qual o personagem de toda essa narrativa que a gente tem falado esses dias aqui, que se parece contigo? Como que você enxerga o filho mais velho? Um xarope. Como você enxerga o caçula, que sou eu? Eu sou caçula, o mais gente boa. Os caçula talvez fazem isso, não é o seu caso, Thalita. Você é a irmã mais velha, Thalita, está na roça. Como é que a gente se associa?
E quando você enxerga esse pai, o que você imagina que esse pai é? Ou você fala, poxa, imagina um paizão desse comigo? Você acha que esse pai é um pai legal? Que tipo de conceitos você retira desse texto ao olhar para o pai, olhar para o irmão mais novo e ao olhar para o irmão mais velho? Essa proposta que a gente tem colocado, e o pai da parábola, ela é muito clara porque além dela ser muito parecida, e Jesus faz questão nessa história contar para aquele povo, os publicanos, os fariseus, os escribas, os pecadores, capítulo 15, versículo 1, que estavam ouvindo essas parábolas, Jesus fez questão de falar que esse homem era muito bem sucedido, porque ele tinha várias posses e os seus filhos ele deu e tinha empregados, então era um pai comum para o povo judeu, nessas estruturas. Jesus também faz questão de deixar claro que esse homem tinha relacionamento com seus filhos e que amava os seus filhos apesar de não entenderem os filhos a despeito do amor do pai. Um não entende de um jeito, o outro não entende de outro, mas nenhum dos dois entende o amor do pai. E para o povo judeu, ou para aquele propósito que Jesus estava dizendo ali, ensinando, ele estava querendo mostrar claramente que os filhos da parábola são parecidos comigo e contigo. Às vezes eu sou mais moço, às vezes eu sou mais velho. E o pai da parábola tem a ver com o próprio Deus. O mais velho, talvez o filho mais velho, é aquele filho mais inconformado, religiosão, aquele filho meio diferentão, aquele filho que está ali, gosto, mas é diferente. Outra hora a gente vai falar sobre ele. Mas já o filho mais moço, que é o caso que nós falamos esses dias, ele tem uma postura de arrependimento de alguém que foi até o fundo do poço, mas caiu em si, se arrependeu e voltou para os braços do pai. Contudo, eu quero perguntar para você também, para a gente entrar e entender um pouquinho aqui, quem é o pai dos filhos para você? Porque a gente precisa guardar no coração uma ideia que a gente tem conceitual, natural, que é a ideia de refletir ou projetar alguns títulos, alguns rótulos para algumas pessoas. Por exemplo, quando falam para você de um pastor, o que você lembra? Talvez por causa dos seus traumas, por causa das suas atividades com algum deles, ou por causa da televisão, enfim, por causa do seu relacionamento com o pastor, quando vê pastor você já fica assim, é pastor. Não é verdade? Algumas pessoas perto de mim, inclusive na academia e qualquer outro lugar que eu vou, quando eu me identifico, falo que sou pastor e dou aquela olhada assim, como eu já disse para vocês, alguns falam, mas você não tem cara de pastor. Ou se for só o estereótipo, tudo bem, mas alguns às vezes têm como por exemplo, meu pai é assessor do prefeito de Londrina. Aí quando a pessoa pergunta, e falam perto de mim, político para mim tudo é ladrão, bandido. Aí eu fico quietinho. Aí ele fala assim, que seu pai trabalha? Meu pai é político. Ô pastor, mas eu acho que nem todos. Assim que funciona às vezes. Não são todos. Algo eu conheço, mas é pouco. Seu pai deve ser um dos poucos, né pastor? É. Então a gente tem algumas ideias de alguns espaços na sociedade e de algumas pessoas na sociedade que a gente projeta para a gente a despeito de quem a gente se relaciona. E isso não é diferente na família. Às vezes nós temos alguns problemas, conflitos, e é natural termos isso entre os familiares, quer seja marido e mulher, quer seja o pai com os filhos com os pais, e esse conflito às vezes vai projetando nos filhos ou nos outros ao redor, uma sensação, como eu já ouvi de alguns, dizendo assim, eu nunca quero casar. Filhos, adolescentes. E eu pergunto por quê? Não tenho boas recordações de casamento. Você olha para trás, o casamento dos pais é um casamento fadado a esse tipo de proposta para o filho. Como talvez outros filhos que falam o contrário, querem casar e encontram e querem encontrar. No caso eu ouvi um pastor, amigo nosso, quando a sua filha falava isso, pastor Luciano, a sua filha dizia, pai, eu quero casar com alguém igual a você. Porque ela entende que o que o pai é para sua mãe, é aquilo que ela gostaria que o marido fosse para ela. Projeções. E esses elementos de projeções a gente vai fazendo e transferindo para os outros, para as pessoas, para a família, e a gente não se pergunta às vezes que tipo de projeção os nossos estão tendo da gente. Ao ponto que a projeção que você tem de Deus tem a ver com o teu relacionamento com o teu pai, porque Deus, no contexto, se encaixa como seu pai, te permite chamá-lo de pai, ao ponto que ele me chama e te chama de filho.
E aí então, o relacionamento que eu tenho com meu Deus, ele vai ser projetado em minhas esferas emocionais, subjetivas, a partir daquilo que eu tenho com o meu pai. Porque o meu pai cuida de mim, então eu creio que Deus cuida de mim. Deus prometeu que se o pai e a mãe, livro de Salmo, te abandonar, com certeza o Senhor lhe acolherá. Ou seja, o próprio Deus está fazendo menção de que às vezes as nossas frustrações familiares, elas não podem ser projetadas para Deus, porque Deus não é o seu pai, Deus não é a sua mãe, Deus é acima de tudo isso. Mas mesmo Deus, quando Ele coloca aqui, por isso que Jesus, quando faz menção do filho, o primeiro escândalo, o filho mais novo, o filho mais velho não escandaliza ninguém, ele é top, mas é um problema que a gente vai falar outro dia. Mas o filho mais novo provocou escândalo nos judeus, o filho mais velho provocou muito mais. Porque quando Jesus olha para aqueles homens e diz que o pai estava lá, aguardando aquele filho voltar com toda alegria, e correu, já vamos falar disso, e foi atrás, para o judeu ele fala, gente, isso não é possível. Aí talvez Jesus diria, se estivesse no contexto ali, me deixe elocubrar e imaginar, é isso que eu quero que você entenda quem é Jesus, quem sou eu, e quem é o meu pai que me enviou. Eles que você não entende quem é Deus. Porque anteriormente, lá no capítulo 6 de Mateus, e um pouquinho antes de Lucas também, quando Jesus ensina os seus a orar, ele diz, vocês vão começar a orar agora, em vez de chamar Deus de Deus na oração, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai não, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não cabia a palavra Abba ali no meio, não cabia. Mas de repente Jesus vem e fala, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que vocês nunca ouviram a despeito disso. Há uma possibilidade de vocês olharem para cima e quando orarem não falarem Deus só. Dá para vocês darem um passo a mais de intimidade, a hora que falar para Deus, vocês podem chamá-lo de Pai. Diz os comentaristas que quando Jesus falou para eles que eles podiam chamar Deus de Pai, começou o escândalo entre os escribas. Por que começou? Porque quando eles escreveram, inclusive os escribas, o nome é isso, para escrever, eles redigiam aquilo que estava anotando nos pergaminhos e tal. Quando eles iam escrever, segundo os comentaristas, falam que quando eles iam escrever a palavra Deus ou Senhor ali, eles tinham que ficar em pé e trocar a caneta para escrever o nome de Deus. Tal reverência que precisava ter a despeito de quem o era, certinho, temor e tremor diante de Deus. Mas agora vem um outro indivíduo, um tal de Jesus, o Cristo, que eles não entendiam, e chega e diz, quando você for escrever, ou quando você olhar para Deus, você não precisa mais olhar só para isso, você pode chamá-lo de Pai, quebrando todas as estruturas para nós. E essa perspectiva de que Deus é Pai, ela começa a ser enxertada com Jesus, aos escribas, aos fariseus, aos publicanos, aos pecadores, mesa essa que Jesus estava ali no capítulo de número 15, versículo de número 1. Por isso que, às vezes eu e você temos confusões a respeito de Deus, quanto Pai, porque você tem dificuldades em compreender quem Deus é, porque você tem dificuldades de entender quem o teu Pai é com você. Não vamos alongar aqui, porque é um momento mais para frente para a gente fazer isso. Mas a própria Trindade, ela se estrutura como uma família. A pessoa do Pai, Deus Criador. A pessoa da Mãe, próprio Espírito Consolador. Quando o filho está ruim, ele vai se consolar com quem? Com o pai ou com a mãe? Normalmente é com a mãe. E a pessoa do filho? A primeira família, a comunidade, é a Trindade. E aí quando a gente observa que Deus é Pai, mas eu não consigo enxergar isso, talvez eu preciso fazer uma releitura a despeito de quem de fato um pai é comigo. Quem meu pai é comigo. E eu conto isso para vocês porque eu particularmente tive vários problemas que eu tive que lidar em relação às posturas que o meu pai tinha comigo. Para alguns de vocês que sabem ou quem não sabe ficará sabendo, quem já sabe vai ficar relembrando. Mas quando eu tinha 12, 13 anos, 14 anos ali no máximo, eu gostava muito de estudar, sempre gostei de estudar, gostei de jogar bola, inclusive fiz a peneirada lá do Londrina, do Leque, lá em Londrina, passei lá, comecei a treinar lá quando jogava bola, Kelly, é verdade, jogava, hoje só dou aula, mas jogava antigamente, né?
e queria jogar, mas não dava para jogar bola, que tinha que trabalhar, não tinha como jogar bola, meus pais não conseguiam sustentar, e eu já trabalhava desde os 11 anos, então a nossa luta foi bem, bem difícil. Contudo, meu pai, por ser pastor há muitos anos, ele sabe disso, a gente tinha alguns problemas a respeito de ser pastor ou filho de pastor. Porque a gente viajava demais, a gente mudava de cidade, a gente mudava de escola. Quando eu estava acostumando com os meninos do primeiro ano, segundo ano, tinha que mudar e ir para outra escola. E para uma criança ou um adolescente, isso é muito ruim. E essa transição toda que a gente ia fazendo aqui e dali, as frustrações com meu pai, frustrações da igreja, frustrações com as lideranças, e eu ficava chateado, cheguei à conclusão, quando eu tinha essa idade, de que eu não sabia o que eu queria ser na vida. Jogador de futebol, se eu queria ser polícia, que eu gostava muito de exército, de escoteiro, era escoteiro na época, gostava muito dessa coisa toda, e eu não sabia o que eu queria ser, mas tinha várias opções. Mas eu tinha uma coisa certeira que eu não queria ser, era pastor. Acreditam nisso? Não queria. E eu respondia isso com facilidade e com declaração muito assim, rápida. A pessoa, o que você quer ser? Eu não sei, mas você tem uma coisa que você não quer? Pastor. Mas por quê? Porque meu pai é pastor. E esse elemento de projeção com meu pai, ou projeção do que ele fazia, ou a forma com que ele regia a nossa casa, ou a gente ali, foi provocando isso em mim, apesar de ter se provocado em mim, vocês estão vendo hoje, Deus veio e transformou e tirou nessa partezinha um coração de pedra que eu tinha a despeito do ministério, e me chamou mesmo sem eu entender nada. Eu me lembro em 96, em outubro de 95, final de outubro de 95, pastor Michael Civale foi lá na nossa igreja, na 7ª IP de Londrina, e ele fez o convite. Eu tocava bateria na época na igreja, estava junto com a moçada e tal, e ele fez o convite, e de repente, a hora que eu me dei conta, eu estava lá na frente ajoelhado, falando, eu quero ser missionário, para o campo missionário, e fui para Cuiabá alguns meses depois, e fiquei 4 anos em Cuiabá, fazendo missões. Aí meu pai um dia me perguntou, conversando, mas você não tinha versão? Eu falei, eu tinha, mas não sei o que aconteceu, hoje estou aqui. Mas eu senti naturalmente e claramente a influência de como são as pessoas ao meu redor, inclusive os pais, sobre a minha vida, sobre o que eu quero ser lá na frente. E aqui eu falei para o QG rapidinho, hoje um pouquinho antes. Você já pensou, pai, a influência, mãe, a influência que vocês causam nos filhos de vocês? Já pensou nos traumas que vocês produzem nos filhos de vocês, inclusive? Já pensaram no jeito deles olharem para a vida a despeito da cosmovisão que vocês estão inserindo na vida deles? Isso é muito sério. Tanto que é sério que quando Jesus traz esse tipo de nomenclatura e tipologia a despeito de Cristo, da Trindade, do próprio Pai aqui para os homens daquele momento, Ele está rompendo todas as barreiras que a gente podia imaginar sobre um pai. Por isso eu quero que você guarde algumas lições que para mim esse texto salta e tem a ver comigo e com você, para a gente pensar, inclusive vários textos. Caio, prepara os versículos aí que você vai precisar de vários aí agora. Se eu pudesse tirar uma lição, algumas lições da parábola do filho pródigo a despeito do pai, a primeira é que o pai é justo com os seus filhos. O pai sempre é justo com os seus filhos. Se você olhar para o texto, você percebe no versículo 12, que o mais moço pediu para si todo aquilo que lhe pertencia, dá-me a parte que me cabe, dá-me a parte que me cabe, e então, o versículo 12 diz, e ele repartiu entre os dois os seus haveres. O pai poderia ter uma postura um pouco injusta e de repente pegar e falar, filho, então está aqui um pouquinho para você. E o outro filho, não, o filho não pediu, depois se ele pedir, ele vem e fala, não, é hora de repartir, então tá. Então vai ter que repartir, vamos repartir. Então, um tanto para você e um tanto para o outro. Repartiu entre eles, um decidiu sair, mas os dois tinham claramente quais eram as suas heranças. Isto mostra a claridade de que o pai que Jesus está de repente mostrando para o povo judeu é um pai extremamente justo. E talvez é o pai que a gente precisa declarar no tempo presente, que às vezes as igrejas estão pregando que o nosso pai amoroso, maravilhoso, em partes e não na sua totalidade.
Como por exemplo, eu ouvi algumas pessoas falarem em 1 João capítulo 4, coloca para a gente cá, 1 João capítulo 4, versículo 8, e é exatamente isso que diz o texto: Deus é amor, e de fato Deus o é. Eu não posso negar para dizer, irmão, Deus não é amor. Não, Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. De fato Deus é amor, mas Deus não é só amor. Eu não sou só um braço direito, eu sou um corpo todo. Eu não sou só uma perna esquerda, eu não sou só uma cabeça, eu sou a integralidade ou sou a totalidade do corpo. E muitas vezes nós vamos ouvindo, e as pessoas estão fazendo isso, entendendo que Deus é amor, mas esquecendo também que Deus é justo. Por que que a gente esquece? Porque quando a gente vê que Deus é só amor, a gente abusa de Deus. Filhos e pais, quando o pai é bonzinho demais, seja bem honesto, você já não abusou da bondade do pai? Jesus não está dizendo que Deus não é bom. Deus está dizendo antes de tudo que Deus é justo. Deus é justo. Tanto Deus é justo que, segundo o texto de Deuteronômio capítulo 32, coloca para a gente, Caio, Deus é justo e Ele é a própria justiça. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, por favor, Caio, vá anotando aí para você também tê-lo. Deuteronômio 32, 4 vai dizer, cadê Caio? Esse meu assessor, vou ter que dar um energético para ele, Fábio, não está tomando lá. Agora Israel, ouçam com atenção esses decretos e estatutos que eu ensino a vocês, ou lhes ensinarei na outra tradução. Cumpram-nos para que vocês vivam, entrem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe dará. Versículo 4, Caio, 32, 4. Aí estou lendo ali, eu falei, meu Jesus, eu não lembro desse texto aí. Deuteronômio 32, 4. Isso. A explanação de Deus ao povo, quem é Deus? Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e tudo o que Ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra, que é justo e verdadeiro. Agora você acertou o texto. Obrigado. Deus é justo. Romanos 11, 32, Caio. O grande problema da gente não falar da justiça de Deus é que a gente fala de parcialidades de Deus como a gente fala de parcialidades de Jesus. Que Jesus é o cordeiro. Mas se esquece que Jesus também é o leão. Olha Romanos capítulo de número 11, versículo 32. Pois Deus colocou a todos debaixo a desobediência para os que tiverem misericórdia. Uma outra tradução, muda a tradução para mim, Caio. A tradução mais comum desse texto vai dizer assim: considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Para aqueles que precisam bondade, para aqueles que fogem à severidade. Por quê? Porque às vezes nós nos perdemos nessa caminhada, inclusive nos púlpitos, em falar para as pessoas que Deus é bom. Em falar para as pessoas que Deus é bom. Não está errado dizer que Deus é bom. O grande problema é nós dizermos só que Deus é bom e não dizer que Deus é justo. Por Ele ser justo, Ele é bom. Que o nascetouro do ser bom, dessa qualidade, ela nasce na qualidade ou no atributo que Deus tem, dele ser justo, fiel, e tudo que Ele faz é certo. E aqui vão algumas considerações rápidas para você entender. Não abuse da bondade de Deus. Paulo fala isso aos Romanos, quando ele vai dizer sobre onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí algumas pessoas vão dizer assim, no texto corrente, então a gente pode pecar bastante. Pelo contrário, porque você um dia encontrou com Cristo, aí que você não vai pecar mais. Ou seja, não abuse da bondade de Deus. Mas tem gente que abusa da bondade. Meu pai me disse uma vez exatamente essa expressão: não abuse da minha bondade, filho. Não abusa. A gente não faz isso às vezes? Abusa de Deus, fala com Deus, tem ideias com Deus de certa forma das quais nós não deveríamos, porque a gente esquece que Deus, além de ser bondoso, mas Ele é justo. Segunda consideração para você guardar: conhecer a plenitude ou a plenalidade de Deus é o que eu e você precisamos mais para entender quem Deus é e o que Ele faz, porque algumas pessoas até estão dividindo a Bíblia dizendo, o Deus do Antigo Testamento é um Deus, e o Deus do Novo Testamento é outro Deus. Não, é o mesmo Deus, Ele é o sempre, e sempre o será.
Mas se no Antigo Testamento você tem algum Deus um pouco mais ríspido, talvez, na sua leitura e olhadela a partir da narrativa que você está, e no Novo Testamento ele é bonzinho, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, aí você só fica ali, porque ali é legal. Mas o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 32, que não é essa versão ainda, a versão da Ara, se você conseguir para mim aí, Caio, que talvez na sua versão está, ele diz bem claro exatamente essas palavras: considerem a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas Ele é justo. Vou melhorar a frase: Deus é justo, por isso Ele é bom. Por isso, a segunda lição que eu trago, se a primeira é o pai da parábola, como nosso Deus, Ele é justo com seus filhos, eu e você precisamos entender que Deus é justo com a gente. A segunda lição que esse texto me traz é que Deus, me entenda que eu preciso que você fique bem concentrado para a gente conversar sobre esse segundo assunto. Deus permite, mas não quer. Deus permite, mas não quer. Vou fazê-lo entender. No versículo de número 12, quando o filho pede para o pai, o mais moço, dá-me a parte que me cabe, o pai lhes reparte. Mas não é desejo de nenhum pai isso acontecer. Porque o desejo do pai não é que os filhos tenham uma visão a despeito de si mesmo, dizendo: eu quero que você morra. Esse talvez seria o mais desastroso para o pai, ter um sentimento onde o filho quer que ele morra. E talvez o pai aqui dessa parábola, além de fazer isso, segundo o versículo 13, passados não muitos dias, ou seja, rápido ali o tempo, o filho mais moço, ajuntando as coisas e foi embora, e o pai deixou ele embora. Talvez aqui que entra essa ideia da expressão, Deus deixou ele ir, mas o pai não queria que ele fosse, concorda? Faz sentido para você? Talvez para você entender na claridade, ficaria mais ou menos assim: o seu filho precisa passar por uma cirurgia gravíssima, você não quer que ele passe, mas ele precisa passar. O que você faz? Você permite, mas o seu coração não desejava isso. Seu coração queria o seu filho pertinho, queria o seu filho curado, ou de alguma forma queria que aquela situação se transformasse, mas você não queria, mas você permite, porque você não vê outra saída. Está entendendo? Nós chamamos mais ou menos isso em teologia, numa ideia de ação permissiva ou decretiva, algo assim. Não quero entrar no profundo da proposta, mas eu quero que você entenda algumas coisas a respeito disso, que o desejo do pai naquele instante era que os dois filhos ficassem, mas por algum motivo, ele não podia segurar aquele filho ali. Tirei 3 situações desse texto que me faz ser tão claro por que ele quer, mas ele não pode segurar o filho ali. A primeira está em Mateus capítulo de número 27. Abre para mim, Caio, por favor. Mateus capítulo 27, versículo 46. A primeira questão que faz com que o pai quer, mas não pode, é por causa do pecado. Nesse texto de Mateus, capítulo 27, versículo 46, por volta das 3 horas da tarde, hora nona, como na sua expressão deve estar, Jesus aclamou em alta voz, dizendo lá na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Ou seja, Deus queria tirar, Deus queria fazer, Deus queria mexer, o pai queria intervir na morte do filho, mas ele não pôde fazer. Primeiramente por causa do plano da salvação, mas em especial nesse caso aqui, onde Jesus sentiu-se abandonado pelo pai, tem a ver com o pecado que ele estava carregando sobre a cruz, os meus e os seus pecados. E quando o pecado está, Deus não está. Se você observar em Isaías capítulo 59, por favor, Caio, Isaías 59, o versículo exatamente 1 e 2, vai dizer que não são os olhos de Deus, ou as mãos de Deus, os ouvidos de Deus, ele faz uma nomenclatura do corpo, que estão tapados para que possa nos salvar, ou os ouvidos que estão fechados, que não nos possa ouvir. Mas, versículo 2, por favor, Caio, presta atenção, mas foram as maldades, numa outra tradução, os pecados, as ações ruins, que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Foi por isso que Jesus sentiu que Deus saiu de cena, por causa do pecado.
Por isso que aqui o pai da parábola não podia fazer nada, porque a ação daquele jovem ia levar a pecado e mais pecado e mais pecado, e onde ele está, o pai não podia estar. Então o pai fica aqui mesmo querendo não deixá-lo ir, mas porque ele precisava entender essa separação, e um dos motivos é que ele pecou. A segunda consideração para mim, que Deus quer, mas não pode, tem a ver com orgulho. Aquele jovem era muito orgulhoso, diga-se de passagem, pelo fato de ser o mais velho que poderia fazer isso, e ele entra em cena e fala, eu quero, e pega. Ele não poderia, e talvez o orgulho dele era tão grande que ele decidiu se afastar e ir embora, e era tão orgulhoso que talvez se acabasse o dinheiro no primeiro momento, ele voltava. Mas acabou o dinheiro, ele foi buscar, foi trabalhar, até submeteu a trabalhar com gentios, com porcos, coisas que ele nunca imaginaria que poderia fazer. Orgulho, ou seja, foi até o final para ser quebrado. Gente orgulhosa, meu irmão, Deus passa longe. Conhece gente orgulhosa? Olha o que diz a palavra de Deus, no livro de Salmos 138, versículo 6, por favor, Caio. 138, exatamente o versículo de número 6. Olha o que Deus faz com os orgulhosos. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Por isso que o pai até queria, mas ele não pode, porque o camaradinho era muito do arrogante, muito orgulhoso, muito do sabe, muito do eu posso. Conhece gente assim? O grande problema é que esse tipo de ação faz com que Deus se afaste da gente, ao ponto que o contrário, Tiago capítulo 4, versículo 6, vai dizer, que é uma referência a Provérbios, essa expressão, Provérbios 3, 34, de que dos orgulhosos Deus se afasta, mas dos humildes Ele se aproxima, e Ele deseja ficar perto dos humildes. Ou seja, há algo que nos separa de Deus, e que não é a vontade de Deus, não é o pai que não quer ficar, é alguma coisa que eu e você estamos promovendo, fazendo, desenvolvendo, ou vivendo, que Deus deseja, mas Ele, se Ele fizer, Ele vai atropelar algumas coisas em mim e você. E a terceira e última aqui desse contexto, tem a ver com a sua infantilidade. O livro de Hebreus capítulo 5, versículo 12, vai dizer claramente, ele não precisa colocar, Caio, que vocês deveriam ser mestres, vocês deveriam ter crescidos, e o fato desse jovem, inclusive Jesus falar que ele é o mais moço, tem a ver com a sua infantilidade. Às vezes Deus quer fazer algumas coisas comigo, com você como pai, mas Ele não faz por causa do teu pecado, ou por causa do teu orgulho, ou por causa da tua infantilidade. É imaturo demais. Por que Deus faz grandes coisas com fulano e ciclano? Talvez porque ele cresceu e está disposto a receber coisa maior, e talvez a gente não. E por isso que o pai, às vezes, algumas circunstâncias, ele permite ou ele deixa, mas ele não quer que você viva ou passe por tais situações. Isso tem a ver com o meu jeito, o meu estado, a minha forma de ver a vida. Por isso eu pergunto para você, como é que você está distante do pai? O que tem afastado você do pai? O que tem acontecido com você diante da relação com o teu pai, com o nosso Deus, que faz com que você ache que Ele está longe? Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Talvez o problema não esteja lá em cima, talvez o problema esteja aqui com a gente. Mas por último, não menos importante, mas fechando o nosso contexto, a terceira e última lição. Se a primeira lição é claramente que Deus é justo, o Pai é justo, Deus é justo, de que o Pai permite, mesmo não desejando, ou seja, não é vontade dEle, é outra vontade dEle, e a gente às vezes não ouve, não recebe, e não aguarda, porque está claro aqui qual é a vontade de Deus para a minha vida, a gente vai tudo ao contrário, vai à contramão da vontade dEle. A terceira é que o Pai sempre tem expectativa da minha e da sua volta. Numa outra tradução, talvez seria que o Pai sempre tem expectativa que eu e você nos arrependamos. O que promove o coração de Deus lá do céu olhar para nós e falar: olhei para esse filho e que alegria que você está me dando, não é o cântico que você promove, não é o tanto de Bíblia que você conhece, mas é o tão profundo de arrependimento que você tem no seu dia a dia. Por isso que eu tenho falado para algumas pessoas, elas me perguntam: pastor, como é que eu posso vislumbrar ou ter ideia de que a santidade, eu sou santo, estou vivendo a santidade, estou parecendo mais com Jesus?
quando você demorar menos para se arrepender dos seus erros. E quando o seu pedido de perdão para as pessoas for cada vez menor em tempo. É isso que Jesus está ensinando para a gente aqui. E o grande problema, e a gente percebe no texto, é que é frustrante para o judeu ver o que o pai faz. Só para você ter ideia, no versículo 20 em diante, quando Jesus, no versículo 20, começa a relatar, dizendo que aquele filho caiu em si, levantou-se e foi ver o seu pai, diz o texto, versículo 20, vinha ele ainda de longe, quando o pai o avistou. Olha a visão do pai para comigo e contigo, ele está de longe, olhando para nós, querendo nos receber. Continua o texto dizendo que ao ver de longe, o pai correu. Um judeu não corre, um velho judeu nunca corre de maneira nenhuma para lugar nenhum, muito menos para encontrar um filho bastardo, pródigo, que era o tal do filho. Mas aqui diz o texto que o pai correu ao encontro do filho. Quem tem pressa nessa reconciliação é o pai. O pai quer você para perto. O texto continua que quando Jesus, dizendo que quando o pai chegou perto do filho, quando ele avistou, correu perto dele, ele abraçou, ele beijou aquele filho. Isso era um gesto que beijo na tradição judaica era de entrega de relacionamento, de relação, de amor, de carinho e de envolvimento, de profundidade de um pai com filho ou de alguém que ama muito aquela pessoa. Apesar de que ele tinha feito o que ele tinha feito. Se você fosse o pai dessa parábola, você abraçava o filho? Talvez não, eu talvez não abraçaria. Falar, ah lá, está vindo lá. Falei, aí ó, agora vem, quero ver. Com que cara vai chegar aqui? Não é assim que a gente faria? Aí a hora que o filho chega, segundo o próprio texto, antes do versículo 17 em diante, ele começa a fazer uma narrativa, eu preciso ir lá, meu pai tinha escravos, não precisa nem me ter como filhos mais, pode me ter como escravo, eu posso, mas eu preciso voltar para aquela vida, porque longe dele não há vida. E ele faz o script todo, chegando lá, dizendo, pai, peguei contra o céu e contra ti e tal. A hora que o pai abraça ele, beija ele, cadê a frase do filho? Sumiu, porque o pai não deixa falar. Por que o pai não deixa falar? Porque quando alguém está arrependido, o comportamento fala. Quando alguém não está, precisa justificar nas suas palavras. É isso que o remorso promove e o arrependimento não. Se por um lado o arrependimento promove a atitude de transformação visível de quem está observando, o remorso precisa dos lábios para configurar aquilo que eu estou sentindo. E aí o pai aqui olha para ele, abraça, beija, pega a roupa, pega um anel, pega a sandália e veste aquele jovem de novo, fala, filho, vem aqui que nós vamos nos ver de novo como nós éramos antigamente. E ele dá a roupa, dá um anel que simboliza que você é da família, você faz parte, você é filho, e dá as sandálias para dizer, filho, agora você está no lugar onde você precisa estar, os teus pés vão pisar onde você nunca deveria ter saído. E para o final, segundo o próprio texto aqui, trazei também e matai o novilho cevado, estou no versículo 23, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e então fizeram uma grande festa e celebraram a volta daquele filho. Queridos, aqui vai a aplicação para mim e para você sobre o pai sempre estar na expectativa da minha e da sua volta. O que Deus precisava fazer para mostrar para você que Ele te ama, Ele já fez. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus já mostrou isso na cruz, porque o Pai lá no céu já te amou, antes mesmo que eu e você vivêssemos aqui o que vivemos. A alegria do reencontro daquele pai com aquele filho, supera a tristeza da partida. E talvez eu e você precisamos entender que estar longe do pai não faz sentido, porque o pai me ama, o pai te ama, e o desejo do pai é que os filhos estejam perto do pai. Não só na medida do processo, do crescimento, mas saber que o pai ama e que o pai é amado pelos filhos da qual ele ama. E você percebe isso em Jeremias capítulo, coloca para mim, Caio, por favor, Jeremias capítulo 31, versículo 3, que você vai perceber o grande amor de Deus, quando Ele se manifesta sobre mim e sobre você. Há muito tempo o Senhor disse a Israel,
Eu amei você, e com amor eterno eu te amei. Com amor leal, eu atraí você a mim. Isaías capítulo 41, versículo 10, por favor, coloca para mim também, Caio. Isaías 41, versículo 10, uma outra expressão do amor de Deus, quando Ele se declara para nós, quando vai dizer o seguinte: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei você, eu ajudarei com a minha vitoriosa mão direita e sustentarei você. Ou seja, o amor de Deus é tão claro, tão evidente no céu e nas Sagradas Escrituras por mim e por você, que não dá para a gente viver longe do Pai. É sem noção viver longe do Pai. Uma música de um rapper muito interessante que eu gosto, meu querido Tiago gosta dele também, que é Tiago, e meu querido Tiago também gosta dele, que também é Tiago. Não sei se as pessoas gostam dele porque é Tiago. Mas o Tiago, ele tem uma canção, não me recordo o nome dela, mas é a história do filho pródigo, e no coro dela ele vai dizer assim, que o filho quis deixar de ser filho, mas o pai nunca deixou de ser pai. Já viram ex-pai? Aquele é meu ex-pai. Tem ex-namorado, ex-emprego, ex-marido. Ex-pai não tem, ex-mãe não tem. E é por isso que Deus aqui se demonstra como aquele pai que me ama e te ama, numa perspectiva de perguntar a mim e a você: e aí, por que você ainda fica longe de mim? E aí vai para a conclusão o versículo 17: pastor, então eu quero viver essa experiência com o Pai. Um Pai que me ama, um Pai que me quer perto, um Pai que corre atrás de mim, um Pai que me abraça. Eu quero viver essa experiência com o Pai. O que eu preciso fazer? O que o filho fez: cair em si. Abre mão daquilo que você é, para deixar Deus dirigir quem você pode se tornar. Abre mão do orgulho, reconhecer os teus erros, reconhecer as falhas e reconhecer a nossa pequenez e dizer para Deus: se eu dependo exclusivamente do Senhor, não quero mais viver do jeito que eu estou, porque eu só faço arte. Só erro, faço só besteira, por favor, não quero mais. Está aqui, o controle está nas tuas mãos. Cai em si, pode me tratar como escravo, pode me tratar como o Senhor quiser, mas a hora que a gente chega perto de Deus com um coração, uma postura de arrependimento, frutos de arrependimento, como diz Mateus capítulo de número 3, versículo 8, com posturas e frutos, Deus olha para a gente e fala: opa, esse aqui vai ficar perto de mim. Por isso, queridos, Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O objetivo de Jesus pelo Evangelho não é levar você para Deus, é levar você e eu para um relacionamento com o Pai. Mas entra outro problema: para ficar perto do Pai tem que ter consciência de quem nós somos, cair em si. E para ficar perto do Pai, tem que ter consciência de que caindo em si você se tornou filho. E o filho é escritinho Pai. É parecido com o Pai. É do jeito do Pai. Até às vezes faz a função que o Pai fazia. Não é verdade, Marcelo? Isaías, pai mecânico, tinha oficina. Está lá, vai fazendo. É isso que Deus quer comigo e contigo. Será que Ele, como Pai, pode olhar para mim e para você quanto filho e perceber que nós amamos, nós ficamos ao lado dEle, nós vivemos com Ele, porque a gente sabe quem Ele é e quem nós somos? Ou você está perto do Pai porque Ele tem dinheiro? Ou você está perto do Pai porque se você ficar longe você pode ir para o inferno? Ou você está perto do Pai porque a tua mãe falou que tem que ficar perto do Pai, igreja, Deus, porque senão Deus castiga. Você viu que a amorosidade desse Pai vai acima de qualquer interpretação, quer seja de um judeu, de um português, de um brasileiro, do europeu, de quem quer que seja. Esse amor é incondicional. Por isso que chama-se ágape. Por isso eu quero concluir perguntando para você: que distância você está do Pai? Que distância você está do Pai?
Segunda pergunta: o que te levou a ficar distante do Pai? Pecado? Orgulho? Infantilidade? O que te fez se afastar de Deus? O que te fez ficar longe do Pai? Frustração? Decepção? Não sei. Que tal a gente cair em si, se levantar e ir ter com o Pai? E talvez tenha que dizer o que o filho ia dizer: pai, pequei, só dei bobeira, né, pai? Ou talvez você não precisa dizer nada, só chegar para o pai e falar: pai, tu sabes, né? Mas uma verdade que você precisa levar para casa nessa noite: o Pai lhe aguarda de braços abertos e Ele quer que você fique perto dEle. Não há outro lugar melhor para estar do que nos braços do Pai. Já cantamos isso. Até porque quando a gente está nos braços do Pai, a única coisa que a gente quer viver e fazer é ser abraçado por esse Pai. E talvez, assim como eu, não sei se é o seu caso, mas assim como eu, pode vir aqui, por favor. A gente não vai conseguir abraçar o nosso Pai no Dia dos Pais. Talvez você não consiga nem vê-lo como eu pude vê-lo, meu pai, a partir de uma imagem, de um vídeo. Mas há um Pai que quer te abraçar e não quer que você fique longe dele, independente do tempo, da circunstância de morte. Ele quer que você fique com ele. E se porventura a morte me alcançar ou te alcançar, nós vamos para a casa do Pai. Ou seja, em tudo, em todos os instantes, estar perto do Pai é o melhor lugar que eu e você precisamos ficar. Por isso eu pergunto para a gente refletir: qual que é a distância que você está do Pai? E eu espero que sua distância do Pai seja uma distância de quem está chegando perto e não de quem está se afastando. Se você está se afastando, dá tempo. Hoje a palavra para você é essa: o Pai te quer por perto. Se você está distante, o Pai te convida a voltar. Se você está com Ele, o Pai te convida a ficar. Mas de maneira nenhuma o Pai quer que você esteja longe dEle.